A partícula carregada em movimento circular, essa aqui tem uma série de imagens legal. Então, a gente vai mostrar rapidamente essas fórmulas aqui. Ó, uma partícula que seja deixada livremente ao efeito de um campo magnético, ela sofre uma força que em módulo é QVB. Tá? Isso aqui, se vocês aplicarem a lei de Newton, isso aqui vai se tornar uma força centrípeta. Então, se vocês igualarem os dois, a força magnética, a aceleração segundo a lei de Newton, vocês podem cortar esse quadrado aqui com essa velocidade e achar o raio. O raio de rotação, ele vai ser proporcional. Em cima vocês recordam que é o momento linear, que é mv, né? E inversamente proporcional à própria carga e, mais importante, ao módulo do campo magnético. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer duas coisas. Se o campo magnético, por exemplo, estiver fixo e a partícula chegar com uma certa velocidade e atingir o campo magnético, a região onde está o campo, se ela tiver com uma velocidade muito grande, ou seja, com um aumento muito grande, dependendo da massa, a curvatura é pequena, tá? Ela vem, faz uma certa curvatura e pode ir embora, tá? Agora, se a massa for pequena, ela curva e fecha o círculo, tá? Então, ela vai fechar o círculo se o campo tiver um certo valor e a velocidade da partícula não for muito grande, tá? Então, ela pega e fecha o círculo. Agora, se ela vier com um momento muito grande, ela, em vez de fechar o círculo, ela simplesmente se curva, né? E depois continua indo embora. Tá? Agora, em relação ao campo magnético, ocorre o contrário. Se o valor do campo magnético for muito pequeno, o raio tende a infinito. Tá? Então, se o valor do campo magnético for pequeno, a partícula vem e, em vez de seguir em linha reta, ela só curva ligeiramente assim, e depois continua em linha reta. E ela fecharia o círculo lá no infinito, tá? Lá no espaço muito bom. Agora, se esse campo crescer, o que acontece? Se vocês, de alguma forma, conseguirem aumentar o módulo do campo, aí o raio de rotação se torna pequeno e a partícula passa a girar em torno de um raio finito, tá? Então, agora, a frequência de rotação pode ser calculada de forma trivial, né? A frequência, vocês lembram que está ligada com a frequência comum em ciclos, né, por segundo. Está ligada à frequência angular, que é medida em radianos por segundo. Tá? E ela é dada simplesmente, ó, inverso do período, com essa razão aqui, ó, QB sobre 2πm. Então, a frequência de rotação de uma partícula no campo magnético é diretamente proporcional ao campo magnético, ou seja, quanto maior o campo, maior a rotação, tá? E inversamente proporcional à massa que dá inércia. Né? Quanto maior a massa, menor a rotação. Tá? Então, feito isso, partícula no movimento circular, ó, então aqui é aquela que eu já comentei, ó, força isso, iguala, né? E vocês têm ó, o raio de rotação. Tá? Essa figura aqui, então, é a figura típica, depois eu vou mostrar para você já no simulador. Ela mostra aqui ó, aquele canhão de elétrons do tubo de raios catódicos, está aqui, ele emite um feixe de elétrons que, se não tivesse em situação, se não tivesse nada excepcional, força magnética, ele sairia reto aqui, ó, até em linha reta para a direita. Tá? E sairia em linha reta. Essa camadazinha assim, acinzentada é o feixe de elétrons que sai aqui e colide com o gás, e o gás mostra a trajetória dele. Tá? Então, ele sairia em linha reta para a direita. Tá? Quando se coloca um valor razoável para o campo magnético, que está sendo mostrado aqui, esse campo B, tá? Ele produz uma força magnética para dentro aqui, ó, essa força está em laranja, tá? E essa força faz com que ele faça um movimento circular, ok? Bom, essa foto aqui depois vocês vão ver. Bom, aqui são aquelas deduções que eu já falei, tá? Então, aí também uma possibilidade, ó, são se a partícula atingir, ó, se ela sair do canhão, se ela tiver uma componente de velocidade paralela ao campo aqui,
ele tem que estar, ele está na direção aqui, tá para dentro do papel. Deixa eu ver aqui, aponta para fora do papel. Ó. O campo aqui ele está, campo magnético uniforme, ele aponta para fora, ou seja, ele está apontando para mim, tá? Para fora do papel. Tá? Então, se o elétron sai daqui do canhão, se ele sair com a velocidade aqui, ó, exatamente perpendicular a esse campo, tá? O campo está para fora. Se ele sair com a velocidade nesse plano aqui, exatamente, ó, no plano, tá? E o campo está para fora do plano, nessa situação ele só tem componente perpendicular ao campo, ele não tem componente paralelo. Aí o círculo fecharia de forma perfeita. Tá? Agora, se ocorrer essa situação aqui, a trajetória helicoidal, que ele tem alguma componente paralela, ele vai fazer dois movimentos. Ó. A componente perpendicular seria seno, né, do ângulo entre a velocidade e o campo, tá? E a componente paralela, né, seria cosseno. Tá? Essa componente aqui não é afetada pelo campo, como vocês já viram, tá? Mas ela continua esticando a trajetória do elétron na direção do campo, tá? Enquanto essa aqui faz fechar o círculo. Aí o resultado é esse efeito aqui, ó. É o movimento helicoidal. Ó. Você veja aqui, ó, ele tem uma componente perpendicular, que é quando ele sai exatamente perpendicular ao campo, tá? Aí fecharia o círculo de forma perfeita. Tá? Mas se ele tivesse a componente paralela, o efeito dela na direção do campo é simplesmente esticar a partícula e fazer essa semi-espiral. Aí ele vai fazendo isso aqui, tá? E se define, então, o passo do campo. Tá? Então, se ele entrar exatamente com a velocidade aqui, ó, perpendicular ao campo que está para fora, ou seja, o campo está para fora da página. E se ele entrar com a velocidade no plano, ele fecha o círculo perfeito. Tá? Agora, se ele não entrar com a velocidade no plano, se tiver algum ângulo, né, com o plano, ou seja, ele vai ter um ângulo com o campo magnético. Se ele tiver um ângulo com o campo magnético, vai ter uma direção da velocidade que vai estar paralela ao campo. Essa direção da velocidade não sofre efeito da força. Tá? Então, ele simplesmente vai continuar andando paralelamente ao campo, como se não tivesse, como se não existisse o campo. Tá? Aí o efeito, né? O efeito é esse aqui, ó, tá? Ele vai, ó, tá? Bacana. Então, isso depois já a gente vai ver. Ó, então, isso aqui define uma coisa que se chama de passo. O passo é quanto o elétron se desloca paralelamente ao campo, tá? Entre uma rotação e outra, tá? Ou seja, é calculado o período da rotação normal, né? Você vê, multiplicando a velocidade paralela por esse tempo, você vai ver quanto ele vai esticar na direção do campo ao longo de uma rotação fechada. Tá? Então, aí tem dois parâmetros aqui. Vai ter o período da rotação, né? E, além do período, tem o chamado passo da hélice, né? Da helicoide. Né? Então, o passo é quanto ele vai esticando assim, ó, na direção do campo. Tá? Olha, outro efeito também interessante que existe nessa direção é o chamado efeito de garrafa magnética. Tá? A garrafa magnética ocorre quando se coloca um campo, agora de uma forma bem específica, não é um campo uniforme, tá? É um campo que se tem que calcular e produzir ele de uma forma bastante específica. Ele tem umas direções aqui, ó, em que ele varia, ele tem que fazer essa curva. Né? Se ele fizer essa curva, esse helicoide aqui, ó, ocorre dentro dele, tá? Mas ocorre com raio variável. Tá? E ocorre também uma coisa curiosa, a componente da força magnética, quando chegar lá no extremo, sempre vai apontar para dentro. Vai ter a componente da força, vai estar apontando para dentro desse volume. Tá? Então, ocorre que a hélice enrola, tá? Aí o helicoide vai subindo, mas quando ele chegar num certo ponto, a velocidade ao longo do campo, ela zera e depois inverte o sentido. Tá? Ela zera e depois passa a ser para dentro. Tá? Foi o caso aqui. Ó. Aí ele passa a enrolar ao contrário, tá? Ele já tinha enrolado para cá, aí ele para e começa a desenrolar da mesma forma, tá? Aí ele vai fazer isso até chegar embaixo. Quando chegar embaixo, novamente ele para, tá? Aí a força magnética, ó, essa que está mostrando aqui, ó,
Ó, ela está com a componente para dentro, tá? E aí, quando chegar aqui, ele pega, para e começa a enrolar de novo ao contrário, tá? Então ele fica fazendo, a partícula fica fazendo esse joguinho assim, ó. Ela vem aqui, para, desce, para. Aí vem, para. E isso aqui provoca o efeito de confinamento de partículas carregadas dentro de uma certa região do espaço, tá? Então isso se faz em física experimental lá. A pessoa coloca o gás e eles conseguem pegar essas partículas e aquecer e fazer um plasma, o gás de plasma, né? E atinge temperaturas monstruosas, né? Um confinamento magnético, né? E, eventualmente, ó, eles fazem esse tipo de confinamento, eles fazem um forno magnético, em que lá no centro do forno, essas partículas acendem, tá? E eles chegam a temperatura como a superfície do Sol, tá? Então, você pode chegar lá no centro desse forno magnético aqui, tá? Chega um ponto luminoso bem avermelhado, que ele simula a superfície do Sol, tá? E, eventualmente, aí se fazem pesquisas com esse tipo de arranjo e fusão nuclear, que é a tentativa de simular reações nucleares que ocorrem na superfície do Sol, tá? Em temperaturas da ordem de 5.000 graus Kelvin, né? Então, tem essas aplicações, né, bastante drásticas, né? Assim, o movimento helicoidal, esse movimento helicoidal aqui, ó, ele calcula aqui, ó, qual é o passo, né? Qual é o passo para uma partícula que tem energia, um elétron, né? Com energia 22,5, né? Ele entra numa região onde tem um campo 10 a menos 4 Tesla, ou seja, um Gauss, né? E o ângulo entre a componente paralela ao campo, ó, entre uma componente do campo, ou melhor, ele entra fazendo um ângulo de 65 graus com o campo, né? Então vai ter uma componente seno disso que vai ser paralela ao campo, cosseno disso perpendicular, tá? Então ele quer saber assim, qual é o passo da trajetória, tá? Passa aquela distância entre duas órbitas, tá? Então fez as contas aqui, só imediato, o passo é dado pelo produto, ó, entre a velocidade paralela ao campo vezes o período de rotação, tá? Então é V cosseno, né, que a gente já tinha visto lá, né? E aí fez a conta aqui, ó, né? A velocidade ele atingiu a 10 a sexta, ó, 10% da velocidade, 1% da velocidade da luz aproximada, 10 a sexta, né? E o passo deu 9,16 centímetros, né? Você veja que para o caso de um elétron, realmente é uma situação bastante, muito grande, tá? Realmente tá? Aí depois que vocês vejam esse outro exemplo aqui, ele é muito interessante, por exemplo, em aplicações de química avançada, tá? Onde se utiliza a propriedade magnética para separar componentes de uma substância química, tá? A substância é ionizada e depois é acelerada. A substância sai dessa fonte, tá? Ela é ionizada, ela perde elétrons, se torna uma substância, um objeto positivo, tá? Depois ele é acelerado por um campo dirigido do mais para o menos, ou o campo, no caso, está apontando para frente, né? E como a carga é positiva, ela acelera na direção do campo. Aí depois ela entra numa região onde tem um campo magnético apontando para fora, e ela sofre essa deflexão que semicircular. Depois ela atinge um detetor que originalmente era uma chapa fotográfica, atualmente é um material fotossensível, tá? Esse detetor aqui, ó, ele vai atingir, dependendo dessa distância aqui, que é o diâmetro, vocês podem inverter as formas e achar a massa, fazendo o equilíbrio aqui, né? A rotação, né? E utilizando a conservação de energia para relacionar com a velocidade e a massa, se consegue, ó, relacionar a massa com o quadrado da distância do diâmetro. Esse diâmetro aqui, tá? O quadrado dele é proporcional à massa do íon, tá? Então, se é medido a distância, ó, se é medida, no caso aqui, a distância foi medida, foi dada aqui no texto, tá? A distância aqui, a distância foi dada. Bom, a distância, ou é a distância que é medida, né? A distância foi dada aqui, ó. A distância
a esse 1,64 metros, tá? Então, ele atingiu 1,64 metros. Bom, foi dado em algum lugar aqui que eu não lembro onde é que está. Aqui, Paraná, tá? Aqui. Bom, aqui é a massa atômica, a distância, não sei onde é que foi dado aqui. Tá? Uma distância acho que foi calculada aqui em algum lugar. O raio. Ah, sim. X é 2R. Ah, ele calcula aqui. A distância foi calculada aqui, tá? Então, calculando a distância aqui, invertendo, se achou a massa em unidades atômicas. Né? Então, um espectrômetro moderno, o que ele faz? Ó? Essa distância eu não sei onde é que apareceu. Cadê? Então, né? Inverteu. Inverteu o M aqui e achou a distância. Bom, explicitando M, substituiu os valores conhecidos. Isso tudo é que foi dado. Agora, a distância, não me lembro onde é que apareceu aqui. Né? Apareceu. Bom, Rx sobre 2. Aí, metade do diâmetro. Ah, não, está aqui. Está bem no início. É que eu estava vendo. Está bem aqui. Ó. A distância foi dada logo no início. 1,62. Bom, mas aí, então, o que acontece? No espectrômetro moderno, se coloca qualquer substância aqui e ela separa, por exemplo, os isótopos. Os isótopos têm a mesma carga e massas diferentes. Então, se ele tiver vários isótopos com hidrogênio, o hidrogênio tem o hidrogênio comum da água, né? O hidrogênio deutério, que ele tem um próton e um nêutron, ele forma água pesada, né? E tem o trítio, né? Que é o hidrogênio, que é um próton e dois nêutrons. Tá? Se colocar eles aqui, por exemplo, eles formariam três traços paralelos. Tá? Um muito intenso do hidrogênio comum, o outro mais fraquinho do hidrogênio 2, o deutério, e outro extremamente fraco do trítio. Tá? Então, ele analisaria dizendo que tem três componentes, a água. Tá? No caso, ela tem os três isótopos normais. Tá? Agora, em substâncias químicas normais, ele consegue fazer todo o trabalho de dizer qual tipo de molécula, né, está presente em que proporção, tá? E com isso ele torna possível fazer descobrir qual é a fórmula química